Queridos irmãos, convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 1. Nos alegramos com a vida dos nossos jovens, que tem sido verdadeiramente uma bênção na nossa igreja. E hoje podemos, na presença do nosso Deus, nos alegrar, render graças ao Senhor pelo dia do jovem presbiteriano, que é o motivo, que é o tema, do nosso culto desta noite, com a participação deles aí em todas as partes do culto. E é uma alegria, meus irmãos, termos jovens tão comprometidos com o santo evangelho do Senhor no nosso meio. As próximas gerações estão vindo forte, a base está vindo forte, e nós podemos, como Igreja Presbiteriana Nacional, como povo de Deus, ter esperança de que haverá continuidade na dedicação, no serviço do Senhor por parte dos nossos jovens. Amém? Vamos fazer a leitura. Capítulo 1, versículo 1, diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-la tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. No te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, diante da tua santa palavra, Pai, e com grande expectativa em nosso coração, invocamos, Pai, o teu favor, invocamos, Pai, o teu grande amor mediado por Cristo Jesus, para que tenhamos por meio da tua palavra a edificação que o Senhor graciosamente nos promete, para que sejamos transformados, para que cada vez mais Cristo seja formado em nós. É o que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, do que você tem medo? O que te falta coragem para enfrentar? Certamente na sua cabeça agora pode ter vindo algumas situações, algumas circunstâncias, algumas ideias que levou você a refletir e a pensar assim: se eu tivesse coragem, eu faria tal coisa. Meus irmãos, na minha família reza a lenda de que eu sempre fui o medroso da casa. E não só da casa, da família também, de parte de mãe ali, os primos, todo mundo. Eu assumo, quando criança eu tinha medo do escuro. Não podia ver nada muito impressionante de noite, que aí sempre tinha pesadelos. Nessa é a razão que os meus pais me privaram de ver filme de terror e alguns filmes dessa natureza até uns 13 anos de idade. Porque eu assistir o filme de noite, ia ter pesadelo, não tinha para onde correr. Mas reza a lenda também, e aí eu não me lembro disso, só contam que eu tinha medo de galinha. Tinha medo de galinha. Então, ia lá na casa da minha avó. Eu não lembro, nunca aconteceu. Então a gente ia lá para a casa da minha avó, nas férias, lá na fazenda, e ela tinha lá um galinheiro. E a missão era simples: se não pegar galinha, vocês não vão comer. E aí quem pegasse a galinha ainda ganhava uma galinha de presente, para ficar ali, para no futuro fazer o que bem entender dela. E aí eu me posicionava junto com os demais primos ali da minha idade. E aí quando eu me posicionava e a galinha disse que vinha na minha direção, o que ele fazia? Corria. E aí todo mundo rindo, e aí todo mundo ficava rindo, zombando: Davi medroso, não sei o quê. Aí era primo rindo, era tio rindo, era tia rindo, era avó, era todo mundo rindo, menos
Minha mãe, né? Minha mãe ficava, coitada. Ô meu filho, falando uns homens do meu filho e tudo mais. E meus irmãos, óbvio que eu ficava com vergonha. E aí eu olhava meus primos, né? Eu olhava meu irmão, meus primos. Esses caras são muito corajosos, bicho. Não tem medo de nada. Os caras ficam fazendo aí tudo aí. Sobem aí, às vezes em muros altos, ficam pulando em barranco de areia. Tinha a casa de uma tia minha que os primos subiam alto, pulavam, aí falavam: vem Davi. O Davi ia? O Davi não ia, né? Lógico, né? Porque o Davi também tinha medo de quê? De altura. Então o Davi tinha muitos medos, hein? Não é sem razão que, olha, a minha vida inteira eu ouvi muito: deixa de ser mole, né? Larga de ser frouxo, menino. Tem coragem, menino. Ouvi muito isso. Então, se seu filho está aí muito medroso, calma. Ainda tem, né, esperança para esse menino aí. Não se preocupa não. Meus irmãos, o nosso texto, né, fala algo a respeito de medo. E quando a gente pensa a respeito dos jovens, não tem sido diferente. Porque para muitos a vida é algo, e o futuro parece algo assustador. Parece algo ali que nos intimida. Eles ficam pensando assim: será que eu vou ser alguém na vida? Estão lá estudando, estão lá tentando, aí, poxa, será que eu vou dar certo? E aí lembram, né, tomados pelaquela pressão, expectativas familiares: será que eu vou fracassar? E se eu não for ninguém? São pensamentos que você, se um dia já foi um jovem ou um adolescente, certamente enfrentou, e que, se você é um jovem ou adolescente, é natural da sua idade enfrentar, e não somente na área profissional com relação ao futuro que vai ser, na área dos relacionamentos também, porque todo jovem pergunta, não é? Qual é aquela pergunta que todo jovem faz? Será que eu vou casar? Todo mundo se arrumando, todo mundo se garantindo, todo mundo se ajeitando, e eu aqui, rapaz, será que eu vou ficar sozinho? Nunca vou casar e ter uma família, ter filhos. E aí, meus irmãos, isso tudo acaba tomando o coração do jovem, o coração nessa fase tão difícil. E aí é tão assim, às vezes, agoniante e desafiador o que se enfrenta, que se tem medo até de tomar decisões. E se eu escolher errado? Diante dessas opções todas, e se eu escolher errado? E se não for esse o curso que eu tenho que fazer e passar a vida inteira trabalhando em cima? E se não for esse o emprego que Deus tem reservado para mim? E se não for esse o pretendente? Então tudo isso acaba nos consumindo, acaba consumindo o jovem, de modo que ele fica ali paralisado, desanimado. E aí a gente vê por que é tão comum, infelizmente, a gente encontrar jovens sem sonhos, às vezes jovens desanimados, cabisbaixos, porque ele acha que, poxa, a vida dele ali não vai ter nada diante dele para dar certo. E jovem, se você tem enfrentado isso, olha, quando você avançar na sua idade, não vai mudar. Você continuará tendo esses tipos de desafios e pensamentos, obviamente com outras áreas da vida, e os mais experientes aqui podem confirmar isso, porque nós avançamos de idade e mesmo assim nós estamos em situações profissionais, relacionais e familiares que nos paralisam e que muitas vezes revelam como o medo tem tomado o nosso coração. À luz dessa realidade, até sociólogos seculares têm refletido sobre o assunto. Tem um que diz assim, que nós encontramos jovens perdidos, desanimados e vivendo alienados e como verdadeiros zumbis nessa nova realidade da juventude global. Percebe-se um medo generalizado em relação ao futuro, com as mudanças no mundo de trabalho, as novas concepções de emprego. Os jovens têm se encontrado amedrontados, o medo de decepcionar os familiares, e a sociedade está levando este grupo social a intensos e severos desequilíbrios emocionais e espirituais. Todavia, apesar dessa leitura preocupante, não somente com relação ao jovem, mas todos nós, nessa vida desse mundo quebrado pelo pecado, o texto de hoje irá nos guiar num precioso ensino das Escrituras, no precioso ensino da palavra do nosso Deus revelada nas Escrituras, que, meus irmãos, em Cristo Jesus temos força e coragem para viver a vida cristã. Em Cristo Jesus, o nosso Redentor, você pode ter coragem, você tem coragem e força para viver a vida cristã. Porque, meus irmãos, a vida cristã precisa ser vivida. Existe um chamado da parte do Senhor,
e sem se omitir, sem se esconder, nós precisamos encará-lo. Porque foi para isso que nós somos criados, foi para isso que nós somos resgatados da parte do Senhor. O livro de Josué então marca uma parte significativa dessa transição no Antigo Testamento, ali no cânon hebraico, onde a narrativa bíblica dos propósitos redentivos de Deus não são encerradas com a morte de Moisés. Há uma continuidade, exatamente ali onde Deuteronômio termina, e isso ocorre tanto cronologicamente com a morte de Moisés, quanto geograficamente, já que o povo aqui se encontra ali nas planícies de Moabe. Então Josué é mais um capítulo, é uma continuação nessa grande história que Deus vem escrevendo, onde ele resgata um povo, onde ele guia um povo, onde ele transforma o povo, onde ele conduz esse povo a uma terra que ele prometeu. Aquela promessa que começou, e esse relacionamento, essa aliança que começa ali no Éden, que passa por Adão, Noé, Abraão e os demais patriarcas, Moisés, há uma continuidade aqui com Josué. O que temos aqui é esse plano eterno do nosso Deus, o Deus Trino, de uma geração para outra. No caso aqui, após a morte de Moisés, como o nosso texto aqui marca, que Moisés havia, e nós conhecemos, havia sido mediador entre Deus e Israel. Ele havia sido um servo do Senhor e ele recebe esse título de honra, não é sem razão no próprio texto bíblico. E o texto começa conectando o relato anterior da mensagem de Moisés e o registro de sua morte em Deuteronômio, conduzindo assim então o leitor ao passado, mas também trazendo à mente tudo que o leitor conhece da história do povo, a história ali desde os tempos do Egito, trazendo ali essa história anterior a chegar naquele local onde eles estavam, oscilando e apontando para o futuro, antecipando a vida do povo após a morte de Moisés. Então essa geração de Israel chega no deserto, ali nas planícies de Moabe, onde estão acampados ali perto próximo do Rio Jordão. E aí por isso que a nossa perícope então é um momento crucial aqui para o povo. Não é um momento sem importância, é um momento ali onde havia grande expectativa do povo, grande expectativa quanto às promessas de Deus, grande expectativa quanto à realidade de que, olha, a terra prometida está ali depois daquele rio. Como é que nós vamos fazer agora? Será que nós vamos consegui-la? Moisés morreu, quem vai nos conduzir até lá? E aí então, o grande legislador do povo, depois de 40 anos se foi. O que nós vamos fazer agora? Grande expectativa do povo, mas também medo, meus irmãos, receios do que poderia acontecer, receios do que iria ser a vida deles dali em diante, após a morte de Moisés, o legislador naquela época. Dispõe-te então, o texto bíblico diz, que o Senhor falando com Josué diz, olha, dispõe-te agora. Começa então esse chamado, essa sucessão de Moisés para Josué. Um chamado, uma ordem que não ia envolver somente Josué, como o texto diz, olha, tu e todo esse povo. E esse chamado, onde aqui Josué é, na verdade, recebendo e confirmando o seu chamado, dando partida ao chamado que fora feito outrora. Lá atrás para Moisés, em número 27, tem um momento que Deus fala, olha, impõe a mão ali sobre Josué, o filho de Num, porque nele há o Espírito e ele vai ter autoridade sobre esse povo. E finalmente então, Josué assume essa liderança, assume o seu chamado, e essa sucessão, ela então realizada. Agora você pensa na pressão que Josué então teria que encarar, né? A pressão ali de ele receber e ele ter confiança para poder, diante da situação que eles estavam vivendo, agora ele receber todo esse peso de ser o líder, de fazer essa mediação entre Deus e o povo. Deus então, de modo a encorajar Josué, de modo a trazer ali convicção para Josué, Deus fala diretamente com ele, assim como fazia com Moisés, porque havia uma promessa. O Senhor disse a Abraão muitos anos antes, olha, eu vou dar para você essa terra e aos seus descendentes. O Senhor então continua falando a Moisés, em seguida falando, olha, tem uma terra que eu tenho que dar aos seus pais, uma terra que foi prometida aos seus pais, vocês vão chegar nessa terra. Então o nosso texto dá detalhes do território justamente para trazer, olha, enfatizando a imensidão dessa dádiva,
descrevendo a sua extensão desde o deserto do sul até o Líbano ao norte, ali o grande rio, o rio Eufrates, ao grande mar, o pôr do sol, o Mediterrâneo ao oeste, para justamente ressaltar para o povo naquele momento intimidado, acanhado, tímido, para que eles percebessem, olha como é grande a dádiva que o Senhor tem nos dado e tem nos prometido. É interessante que esse claro ensino aponta que Deus não apenas cumpriu a sua palavra para o seu povo, mas que ele foi além das expectativas. Quando a gente sempre lê nas Escrituras que verdadeiramente o Senhor nos dá muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Diante dessa necessidade de encorajar, então Josué, o Senhor diz que olha, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. E queridos, às vezes a gente ignora aqui a situação nesse momento, acreditando que talvez fosse tranquilo para Josué e também ali para o povo, mas a gente ignora que alguns capítulos antes, no livro de Deuteronômio, quando é narrado lá em Números também que havia ali o envio dos espias, e aí os espias voltam, eles trazem notícias boas, eles falam, olha, realmente, é uma terra que tem leite e mel, mas olha, o povo que habita nessa terra é poderoso, as suas cidades muito grandes e fortificadas, o povo era forte, grande, basta lembrar de Golias, um gigante e outros tantos gigantes que habitavam aquela região, e não apenas o tamanho desses inimigos, mas a monstruosidade deles. As fontes revelam que eles eram conhecidos pela sua ferocidade, pela sua barbaridade e as práticas canibais. Então essas ameaças pairavam ali sobre o coração de Josué e do povo. Mas Deus então busca trazer força e coragem a Josué, ao povo, ao dizer que olha, ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Por essa razão Josué e o povo não precisariam ter medo, era Deus, o Deus da aliança, o Deus que resgatou eles da escravidão do Egito, o Deus que guardou eles por toda a peregrinação ali no deserto, era esse Deus que daria essa terra que havia sido prometida. Meus queridos, e quando a gente olha a história de Josué, apesar de todos os elogios que possamos fazer a ele, por meio da sua biografia aqui no livro, ele falhou diversas vezes e faltou coragem a Josué. Não é sem razão que durante também o percurso do seu próprio livro, algumas vezes o Senhor constantemente chega, olha Josué, não desanime, não temas, seja forte, não te atemorize, seja forte e corajoso. Porque apesar desse seu medo, Josué, a gente vai lendo ao longo do seu livro, ele aprende a confiar no Senhor. E como Deus fortalece a fé desse seu servo, justamente trazendo promessas, justamente trazendo poderosas promessas para a vida do seu povo, quando ele diz que, no versículo a seguinte, quando ele fala que, olha, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Porque, queridos, existe toda uma história em torno dessa afirmação escriturística, eu serei contigo. Ao longo de toda a escritura, Deus constantemente reafirmando a sua presença de modo a gerar confiança na vida do seu povo, de modo a encorajar o seu povo, de modo a trazer força para o seu povo. Quando em Adão, se relacionando ali com ele não foi um Deus distante, mas ele se aproxima de Adão e de Eva. Ele os veste quando eles pecam, ao revelar a sua própria nudez. Da mesmo modo, ao longo das escrituras, a gente vai vendo Deus se revelando para Abraão e falando, olha, eu serei com você, eu serei contigo. A gente aprende isso ao longo de toda a escritura. Não é sem razão que o livro-texto que a gente vai disponibilizar lá na nossa livraria do aconselhamento bíblico, do Eduardo Elti, Medo e Fuga, ele diz o seguinte, que eu serei contigo, se tornará como um lema, como um ditado memorável que precederá alguns dos acontecimentos mais significativos da história bíblica. Porque quando Deus pronuncia essa frase, ele evoca uma enxurrada de lembranças e de força indo na direção do seu povo. E é verdade, meus irmãos, a gente encontra o ápice dessa revelação bíblica, quando ele diz na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que ele olha, eis que estou convosco, todos os dias,
até a consumação dos séculos. Porque tudo, meus queridos, sempre dependeu do nosso Senhor Jesus. Ele foi maior do que Josué, inclusive possuía o mesmo nome hebraico de Josué, que é o nome grego Jesus. Ele, Cristo Jesus, o nosso Redentor, porque sem a presença do Senhor Jesus não há como atender o chamado do Senhor. Não há como atender o chamado do Senhor de viver uma vida cristã. Não há como andar na presença do Senhor. Sem essa habitação do Espírito Santo, nós vamos ser sempre covardes, medrosos e fracos em atender ao chamado de caminhar rumo à terra prometida, nossa Canaã celestial. Por isso que somente em Jesus Cristo há força e coragem para você viver a sua vida cristã. Somente em Jesus Cristo há força e coragem para você viver a sua vida cristã. Como bem registrou Lutero, que a força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Por isso saibam quem é Jesus. Ele venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Em Cristo Jesus você pode ter força e coragem para viver a sua vida cristã. Por isso não tenha medo, igreja. Não tenha medo, jovem. Não tenha medo, quaisquer que sejam os seus medos. A gente aqui não está pedindo para você ignorar esses medos, para você viver como se estivesse ali no mundo de Sofia. Não, nós estamos pedindo para você reconhecê-lo. Nós estamos aqui convocando você para confessá-los na presença do Senhor, porque Cristo Jesus é o nosso Senhor e Ele venceu as nossas batalhas contra o pecado, contra a morte, contra o diabo, contra esse mundo. Então não há por que ter medo, porque nele e na presença dele você pode ser alguém forte e corajoso. Não existem cananeus, filisteus, moabitas que possam, meu querido, resistir à igreja do Senhor. E não porque a gente tenha assim uma força em si mesmo, não porque a gente seja mais sábio, mais inteligente, mais poderoso, mas porque Cristo Jesus venceu e as portas do inferno não podem prevalecer contra vocês. Deus, por meio do nosso Redentor, nos fornece essa força e coragem para que você possa viver a sua vida cristã honrando ao nome do Senhor. Aqui essa força e essa coragem não é para você viver de qualquer jeito não, e para você fazer o que você quiser, como se aqui tivéssemos um salvo-conduto para você ser forte e corajoso e evocar essas palavras como um mantra para sair por aí fazendo o que quer. É força e coragem para atender ao chamado de andar na presença do Senhor, fazendo a sua vontade, vivendo em fidelidade, buscando ser mais parecido com o nosso Redentor. É um chamado para viver com força e coragem, sabendo que unidos ao Senhor Jesus por meio da fé, você tem todas as bênçãos prometidas a Cristo Jesus acessíveis hoje. Não é algo que você pode esperar lá na frente para o futuro, é algo que você pode já usufruir por causa da fé que você tem no seu Redentor. Força e coragem. E meus irmãos, nós sabemos como é difícil e como nos falta força e coragem para atender o nosso chamado diante do Senhor. Nós sabemos como é isso. Nós precisamos reconhecer que verdadeiramente nos falta muita força e coragem para sermos fiéis ao Senhor e para andarmos na sua presença. Às vezes você pode estar no casamento aí à beira do precipício, com medo, acanhado, intimidado pelos inimigos, mas seja forte e corajoso para cumprir o chamado do Senhor de amar e servir ao seu cônjuge. Às vezes seu filho pode estar vivendo aí numa vida de rebeldia, às vezes você pode estar tendo dificuldades relacionais, mas tem se omitido, porque é mais fácil se omitir, porque é mais fácil ignorar que as coisas estão acontecendo, porque é mais fácil dizer que, não, eu vou orar aqui para ver se acontece alguma coisa. Em Cristo Jesus, a força e coragem para você fazer o que precisa ser feito. Às vezes você pode estar lidando com seu chefe no trabalho, pedindo para que você descumpra leis, para que você seja desonesto, e aí falta coragem para a gente se posicionar,
Porque a gente pensa, poxa, e o salário, e as contas, e a família, tudo isso vai impactar. Mas, meus queridos, em Cristo Jesus, há força e coragem para você cumprir o chamado do Senhor. Jovem, às vezes você está num relacionamento aí sem futuro, promíscuo, pecando contra o Senhor, mas você tem medo de terminar, porque você fica com medo de ficar sozinho, você acha que nunca mais vai conseguir ser feliz de novo, você tem uma série de dúvidas na sua cabeça e de receios que lhe intimidam, fazendo com que sobre covardia na sua vida. Lembre-se que em Cristo Jesus existe força e coragem para você cumprir a vontade do Senhor. Às vezes falta força e coragem para outras coisas também, como casar, como ter filhos. A gente cria ali muitas vezes uma série de argumentos, uma série de racionalização, de que não, mas precisa disso e daquilo, não é o tempo certo. E aí começa, tentando se convencer, quando na verdade o que está por detrás desse tipo de argumento e desse tipo de postura é medo, é falta de coragem, é timidez, é covardia. Mas lembre-se, em Cristo Jesus, a força e a coragem para você fazer a vontade do Senhor. Meus queridos, o nosso texto também continua no versículos 7 e 9, dizendo assim: então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meus irmãos, essas palavras forte e corajoso em conjunto, com frequência, elas denotam ali uma experiência militar. E ao longo das escrituras, próximos de guerra, ou ali em vias de entrar em guerra, é comum a gente sempre ver ali, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Porque é necessário que compreendamos que esse chamado da parte de Deus se envolve uma guerra, meus irmãos. Existe uma guerra espiritual acontecendo à nossa volta. E para encará-la, é preciso força e coragem. Não é uma guerra contra a carne, contra o sangue, mas contra principados e potestades. E é necessário coragem para enfrentá-la. E o texto então começa a falar, olha, a partir disso, lembre de terem cuidado de obedecer tudo. E aí a mesma expressão aqui de cuidado e obediência que Moisés constantemente fala ali no livro de Deuteronômio para o povo. Olha, nem para a esquerda nem para a direita. E aí aqui é uma figura de linguagem que ele também vai usar mais um pouco à frente, que é um merisma, que aponta para essa realidade de que, olha, os opostos estão apontando e é utilizado como algo para expressar a totalidade de algo que está sendo apontado. A ideia de que, olha, essa obediência ela precisa ser completa. Essa obediência precisa ser perfeita, porque aí sim você terá sucesso onde quer que você vá. Não quer dizer que você vai ter sucesso em tudo que você fizer. Não é um salvo-conduto, mas aqui apontando para essa realidade na vida da presença do Senhor, na vida de usufruir das bênçãos da parte de Deus. Onde quer que você vá, a bênção do Senhor irá o acompanhar, se você então obedecê-lo perfeitamente, completamente, com todo o seu ser. Esse é o livro da lei, que você precisa meditar nele de dia e de noite. O texto continua nos lembrando, aqui a gente pode se entender esse livro da lei como os escritos de Moisés. Todo o registro já havia ali esse registro deuterocanônico ali, para que pudesse ser usado pelo povo, para que pudesse ser usado como instrumento de edificação do povo. E a gente tem sempre nas escrituras esse lembrete, olha, se aposse do livro da lei, esteja sempre diante da palavra revelada do Senhor, medite nisso de dia e de noite. Novamente aqui o merisma apontando para
para essa necessidade para que seja algo constante na sua vida, para que não seja algo pontual, para que não seja algo que você faz ali num momentinho do seu dia e pronto, resolvi minha vida. Não, para que seja algo que seja experimentado em toda a sua existência, todo o seu dia. Traga as coisas do Senhor ao seu coração, traga a palavra do Senhor ao seu coração, medite nela, se esforce para refletir a respeito das coisas que estão ali escritas. Faça todas essas coisas, é o que o Senhor diz aqui para Josué. E novamente, não tenha medo e não desanime, justamente lembrando Josué, encorajando Josué de que Deus estaria presente com ele, para que ele cumprisse todos esses propósitos e alcançasse a promessa prometida. O problema aqui, meus irmãos, quando nós lemos esse tipo de texto, e há muita, às vezes, confusão na leitura desse tipo de texto, quem aqui obedece perfeitamente? Quem aqui obedece completamente à palavra do Senhor? Quem aqui, não somente externamente, fazendo o que precisa ser feito, mas também com as motivações certas, buscando a glória do Senhor, buscando fazer a vontade do Senhor, não buscando os seus próprios interesses? Quem aqui, meus irmãos, é capaz de uma obra grandiosa como essa? Porque Josué não foi. Nós conhecemos a história, sabemos que eles entraram na terra prometida, eles não cumpriram todas as ordenanças dadas por Moisés, porque eles fizeram alianças com alguns povos ali. Ao final do livro a gente aprende que eles não conquistaram e não tomaram toda a posse que havia sido dada para eles, convivendo ali com outros povos, porque, meus irmãos, só há um que cumpre todas essas coisas, e não é você. Não é você. Não ache que você acessa as bênçãos da parte de Deus. Não ache que você consegue alcançar essa Canaã celestial, essa terra prometida. Não ache que você tem as bênçãos do Senhor, usufrui das dádivas do Senhor na sua vida por causa da sua obediência. Porque não é. Isso é o que a lei nos mostra. A lei mostra que é incapaz ao homem, como o apóstolo Paulo diz, cumpri-la completamente. Mas um homem, o Deus homem encarnado, foi quem cumpriu perfeitamente essa lei, Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele, ao assumir a natureza humana, viveu em perfeita obediência, voluntariamente se colocou numa morte de cruz, foi ressuscitado ao terceiro dia e alçado à destra de Deus o Pai. Ele sim foi obediente, obediente até a morte. E aqueles que têm fé no Senhor Jesus, aqueles que confiam no Senhor Jesus, porque Ele foi o perfeito Josué, Ele sim, meus irmãos, cumpriu toda a palavra do Senhor, e Deus então prometeu uma terra para ele, Deus deu uma Canaã celestial para ele. Deus concedeu todas as bênçãos da aliança por causa de Cristo Jesus. E você só acessa essas bênçãos se você confiar nele com toda a sua vida. Esse é o Evangelho. Não é você fazendo algo. O seu casamento não vai ser bom, o seu filho não vai ser um filho gente boa, piedoso, a sua vida financeira não vai ser próspera. Nada na sua vida é porque você é o bonzão e faz tudo certo. Todas as dádivas que nós temos, meus irmãos, inclusive a nossa salvação, foi porque Cristo Jesus conquistou elas com a sua pessoa, com a sua vida, com a sua obra. E você, pela fé, por causa da graça do Senhor, tem acesso a elas. Esse é o Evangelho. Por isso, jovem, você não precisa ter medo. Em Jesus Cristo, a força e a coragem. E em Jesus Cristo você pode viver a sua vida consciente de que nele, na obediência dele, Deus ama você. Deus derramará bênçãos sem medida. Deus derrama as bênçãos conquistadas nos altos céus por Cristo, porque você está unido a Ele, porque você confia nele,
porque a sua vida está escondida em Cristo Jesus. É por isso que nós podemos viver uma vida sem medo, porque as coisas não dão ruim na nossa vida, não é porque nós somos detestados por Deus, não é porque nós fracassamos em cumprir a vontade de Deus. Meus irmãos, coisas ruins acontecem porque nós vivemos num mundo quebrado pelo pecado. E o nosso Deus, com graça e com misericórdia, tem feito até com que essas coisas ruins redundem em benefício para as nossas almas, formando Cristo Jesus em cada um de nós. O apóstolo Paulo reforça esse ensino quando diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, uma vida sem medo, uma vida com coragem, para viver a vida cristã, meus irmãos, vai envolver uma compreensão do Evangelho, uma compreensão de que nós não temos a capacidade de obedecer à lei do Senhor, uma compreensão de que o favor do Senhor não repousa sobre a sua vida e família, pelo que você faz, mas pelo que Cristo Jesus fez em seu favor. Por isso, se apegue ao Senhor Jesus. Por isso que é em Cristo que nós temos coragem e força. Por isso que é com fé, é na presença do nosso Redentor, na certeza de que Ele anda conosco, que nós vamos poder obter sucesso. Sucesso não porque tudo vai correr bem nessa vida, mas porque estaremos sendo transformados à imagem e semelhança do nosso Redentor. Então há como se viver com força e coragem. Certamente a lei do Senhor é boa, certamente a lei do Senhor é algo que traz prazer ao nosso coração, certamente a lei do Senhor é algo que nós devemos almejar em praticá-la, mas não como uma tentativa de obter as promessas do nosso Deus, mas como uma resposta graciosa, de que temos a consciência de que somos amados de nosso Deus e Pai, de que Cristo Jesus é o nosso Redentor, e de que por meio do santo Evangelho do Senhor, você é amado de Deus, você tem todas as bênçãos, você tem o favor de Deus repousando sua vida, e nada vai separar você disso. E aí o apóstolo Paulo diz: quem então intentará algo contra você? Ninguém, porque Cristo Jesus foi vitorioso, e em Cristo Jesus nós podemos ter força e podemos ter coragem para viver a vida cristã que honra e que glorifica o nome do nosso Deus. Amém?